Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16. Todos esses avisos, eles foram dados para que a igreja veja que Deus tem nos levado a oferecer lugar para todas as pessoas da igreja. Amém? Os jovens adultos era uma faixa etária que não tinha para onde ir na igreja, e nós queremos que eles tenham o seu lugar. Graças a Deus pela vida do Diogo e da Camila, que tem se disposto a isso. Há uma outra faixa que são os pré-adolescentes ou juniores da igreja, que nós precisamos de alguém para cuidar deles aqui. Estamos orando por isso. E antigamente nós tínhamos um trabalho com idosos, né? E queremos que os idosos sejam cuidados também. Então, todas as pessoas da igreja sendo atendidas, sendo acompanhadas, amadas, pastoreadas, para que sejam bênção aqui na terra. 2 Crônicas, capítulo 16, no verso de número 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Fecha os olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela ceia. Obrigado que podemos ofertar e dizimar. Obrigado pelos eventos que vamos ter esse mês de agosto, e será um mês tremendo para as nossas vidas, para esta igreja, cidade, para a nossa nação, porque estamos juntos com todas as demais igrejas para ver o teu nome sendo glorificado. Fala comigo, olha comigo, diga assim: Espírito Santo, o Senhor vai falar no meu coração. Quero ouvir a tua voz e quero obedecê-la em nome de Jesus. Amém? O rei Asa, um dia, quando ele assume o reinado em Israel, em Judá, vem um grande exército de etíopes, e diz a Bíblia que havia aqui no versículo 9, do 14:9, 1 milhão de homens e 300 carros chegou até Maressa, e esse homem ficou atemorizado, porque ele não poderia enfrentar um exército tão numeroso com aquele exército que ele tinha em mãos. Então diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, o Senhor mandou um profeta, o profeta profetizou, e aí ele confiou em Deus. E diz aqui no versículo 7, ele fala assim: mas sede fortes, não desfaleçam. Essa é a palavra profética: não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra no Senhor terá recompensa. O povo, diz aqui, cobrou ânimo, renovou o altar diante do Senhor, e aí o Senhor abençoou, e essa guerra foi ganha pelo Senhor. Então ele teve uma experiência maravilhosa de libertação. E aí, mais para frente, o reino de Israel, que é a divisão, né, de Israel e Judá, veio contra ele também. Só que ele não agiu dessa forma. Ele foi lá e alugou o exército da Síria para ajudar. Ele foi buscar apoio, foi buscar o reforço nos incrédulos, naqueles que não tinham nada com Deus. Não foi a Deus, não consultou a Deus. E aí vem a palavra que nós lemos aqui. Ele fala assim, no versículo 16:7: porquanto o profeta veio, o profeta Anani foi ao rei e disse: porquanto não confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E aí ele fala no versículo 9: quanto ao Senhor, da parte dele, os seus olhos estão passando pela terra, né? Como se fosse um radar, olhando para a terra, procurando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. E ele fala assim: vocês não agiram corretamente. E aí houve um problema sério, né? Porque eles desprezaram o Senhor e confiaram no homem. Quantas vezes, irmãos, nós estamos agindo e chega na hora H, nós desprezamos, nós não confiamos em Deus e começamos a confiar nos recursos das pessoas. Nós temos passado como família um tempo difícil, onde a minha irmã está gravemente enferma, e aí nós fomos procurar os melhores médicos.
E ouça bem, não sou contra, e ninguém deve ser contra procurar os melhores médicos, mas nós somos atrás dos melhores médicos. E a coisa não funcionou, deu lá um problema, e a coisa não foi para frente, tal coisa, e voltou-se aos médicos que estávamos anteriormente, que estávamos um pouco insatisfeitos com eles. E naquele momento em que a coisa não aconteceu nos melhores médicos, e fomos lá naquele médico não tão, entre aspas, graduado como aquele, Deus fala fortemente ao coração da minha irmã e da outra irmã da Mara, dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo isso porque a sua confiança tem que ser em mim. Amém, queridos? Não é no médico, não é a capacidade do médico, mas é em mim, mesmo que você pode ir nos melhores médicos, desde que você confie em mim. Amém? Não? Você pode fazer grandes empreendimentos, mas não conte com recurso alheio, conte comigo. A Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Ele não está falando para não confiar, ele está falando de fazer do homem o seu braço. E aí Deus ficou muito aborrecido com isso. E quantas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo porque nós estamos desprezando o Senhor e confiando mais no recurso que temos, no recurso humano, na nossa conta bancária, nas nossas possibilidades humanas. E Deus está chamando a atenção aqui do rei Asa, o rei de Judá, dizendo: olha, eu estou olhando para a terra, e eu estou aqui procurando alguém cujo coração seja totalmente meu, não um coração parcial. Diz lá em Provérbios 28:1, a parcialidade não é bom ser parcial. Diz lá em Tiago 1:8, o homem de ânimo dividido, ele não vai alcançar nada em Deus. Tiago capítulo 1, ele é como as ondas do mar, agitadas. Ele fala: olha, se você precisa de sabedoria, diz lá em Tiago capítulo 1, lá pelo verso de número 8, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar, mas peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, agitada de um lado para o outro. Não suponha que tal homem conseguirá do Senhor alguma coisa. Amém? Está escrito. Por quê? Porque o seu coração é parcial, é vacilante, está dividido. Em Mateus capítulo 12, diz assim: todo reino dividido contra si mesmo não ficará deserto. Toda casa dividida não vai prevalecer. Ele está dizendo: a divisão da sua fé, a divisão da sua esperança não vai ter sucesso na sua vida. Uma pessoa que divide a sua fé, ela não vai prosperar. Uma família que divide a sua fé, ela não vai prosperar, não será bom para ela. Uma igreja que divide a sua fé e espera no homem, o recurso humano, não vai prosperar. E os pastores aqui me conhecem muito bem. Podemos ter muitos amigos, mas o nosso maior amigo é o Senhor, e o nosso recurso vem dele. Amém. Eu não espero, e não espere. Amém, queridos? Amém. Espere no Senhor. Coloque os seus dois pés em Deus. Não divida o seu pé, um pé em cada canoa, porque se uma coisa não dá certo, eu faço outra. Coloque os seus dois pés na fé em Cristo. E Ele olha para a terra e Ele te acha: esse aqui tem um coração, e esse coração é totalmente meu, e eu agora não há restrição. Pode vir um exército de 1 milhão de pessoas contra você, que esse exército será destruído, porque não é pelas suas possibilidades humanas, mas é pelo poder de Deus na sua vida. Amém? Mas nós somos provados nisso. As situações difíceis, as crises que passamos, amém? Passamos ou não? As dificuldades, os problemas, as decepções, as doenças, quando tudo começa a dar errado, começa a provar onde estão os nossos olhos. Os meus olhos estão no Senhor, diz o salmista, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, e Ele vai te guardar, porque os teus olhos estão no Senhor. E eu tenho dito para várias pessoas: tire os seus olhos do problema e coloque os seus olhos em Deus. Tire os seus olhos da possibilidade humana e coloque os seus olhos no Senhor. Deus pode usar pessoas sim para te abençoar, para te ajudar, com certeza, mas o socorro está vindo dele. Mas a tua esperança não está em mim, no pastor. Amém? Amém. Ah, eu estou doente.
crente, então eu vou chamar lá o pastor Marcos, porque ele tem uma unção muito especial, e tal coisa. Irmãos, não é o pastor Marcos, você não está chamando ele, você está chamando Deus que deu unção a ele, e a glória é dele, em nome de Jesus. Amém? Não? Amém. E as situações difíceis, como Asa estava passando, ele passou pela primeira vez, e o Senhor olhou e viu um homem cujo coração era totalmente dele. O exército foi destruído. Na segunda vez ele olhou e não encontrou esse coração. Está vendo como que muda? Uma hora nós temos um coração totalmente firmado em Deus, e daqui a pouco, por algum motivo, nós desviamos. E quantas pessoas estão hoje descontentes, estão magoadas e feridas, porque as coisas não estão dando certo, ou porque algum líder fez alguma coisa de igreja espiritual, fez alguma coisa que decepcionou. Então agora eu não estou mais firme como eu era. Não deixe que isso. Eu já vi pessoas sofrendo por causa disso, porque começou a olhar mais os erros dos líderes do que olhar para Deus, que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Alguém chegou para mim e perguntou assim: qual que é a diferença entre você vir à igreja e você servir a Deus em casa? Eu falei: faz toda a diferença. Aqui eu sinto cheiro de gente. Amém? Não? Aqui eu saio de casa para vir buscar a Deus. Por isso que nós temos esse propósito de trazer gasofilácio aqui. Não estou condenando a igreja que passa a salva para pegar a oferta, não. Porque é muito importante você levar, você levantar e você falar: Senhor, está aqui a minha oferta. Amém? Amém. Há algo profético nessa história. Há algo de Deus aí, irmãos. E que Deus nos ajude nisso, a olhar para Ele. Teve um reformador lá da Escócia, chamado John Knox, isso lá nos idos de 1500 e pouco, né? Ninguém estava lá, né? Mas ele disse assim: o mundo, olha só a frase desse homem: o mundo ainda está esperando para ver o que Deus faria com um homem. Com o quê? Quantos homens? Um homem que se consagrasse inteiramente a seu serviço. E um dia estava lá, eu não vou falar o primeiro nome do Moody, né? Não vou me arriscar, porque nem sei falar o primeiro nome dele. Mas o Moody estava lá, né? O Moody foi um evangelista nos Estados Unidos. E um dia ele estava ouvindo essa frase, ele ouviu alguém pregar sobre essa frase do Knox. E ele falou assim: eu quero ser esse homem, eu quero ser esse homem. E era muito simples, era um sapateiro. Não era um homem cheio de uma cultura bíblica assim. Mas ele falou: eu quero ser esse homem. E Deus encontrou, e ele colocou os 2 pés no reino de Deus. E diz a história que mais de 500.000 pessoas foram salvas pelas pregações do Moody. Amém, queridos? Porque um homem decidiu. O John Knox era um homem frágil, um homem que, se alguém olhasse, não dava nada para ele. Mas esse homem, Deus, na fraqueza desse homem, levantou um reformador dentro da Escócia, queridos, e mudou a história de uma nação. Eu estou falando de um homem. Eu estou falando de um homem que falou: eu aceito esse desafio. E quantas pessoas foram salvas? Ele está dizendo: um homem que se consagre inteiramente a seu serviço. Eu não estou dizendo aqui para você largar o seu trabalho, não. Eu estou dizendo para você fazer do serviço cristão a coisa mais importante na sua vida. Do reino de Deus a sua prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar o quê? Não é a piscina, não é o restaurante, não é a churrascaria que você pode ir lá, em nome de Jesus, né? Dia dos pais hoje, pode convidar os pais aqui que a gente vai lá, né? Com você. Mas não é isso. Ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós estamos vivendo na nossa nação esse sincretismo religioso é antigo no Brasil, em todos os lugares. Sincretismo fala de mistura de religiões, de pensamentos. E nesse sincretismo muitas pessoas se perdem. Mas eu não estou falando de religiões distintas se misturando. Eu estou falando de uma mistura que está entrando ferozmente dentro da igreja cristã evangélica. E as pessoas estão abandonando os princípios bíblicos, porque eles estão vivendo mais querem viver mais na sua conveniência do que dentro da palavra de Deus, onde a voz de Deus não é a última voz, onde as coisas podem ser mais ou menos dribladas, né? Porque o fulano fez, está bem, hoje bem. Vamos ver como é que isso termina, irmãos.
A Bíblia diz que o ímpio na sua aparência de bem-estar, em Provérbios fala, o ímpio na sua aparência de bem-estar, é uma aparência, é um momento de bem-estar. A impiedade vai destruí-lo se ele não mudar de vida. E aí essas coisas começam a entrar dentro da igreja, e aí as pessoas começam a ficar vacilantes. Porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, e o sujeito separou, porque a igreja está fazendo aquilo ou outro, e ela está muito grande. Desde que esteja dentro da palavra, ela vai crescer muito. Tomara que cresça, e cresça mesmo. Mas não podemos abrir mão dos princípios eternos da palavra de Deus. E aquilo que confronta a palavra de Deus, nós temos que lançar fora. Amém? Ah, pastor, é normal hoje o namorado deitar com a namorada e ficar. É normal no mundo, mas não é normal para a palavra. Porque a palavra diz que sexo vai ser feito depois do casamento, não antes. Ah, mas a concepção, quando é que uma criança existe? Né? Quando é que uma criança existe? Ela existe depois de quantos meses? A criança existe desde o momento da concepção. Então nós somos contra aborto. Porque lá no Salmo 139 diz que no nosso livro foram escritos todos os nossos dias. Em Efésios capítulo 1 diz assim: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, é antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Querido, você já existia antes da fundação do mundo. Antes que o mundo se tornasse mundo, Deus já havia criado você e já fez um plano para você e escreveu todos os seus dias, diz o Salmo 139, cada um deles determinado, cada um deles determinado. Amém? Não? E um dia eu falei para Deus: Deus, eu quero saber o que está escrito nesse livro. Ele falou: você quer mesmo? Eu falei: eu quero. Então tá bom. E a minha vida mudou. Todos os meus planos não começaram a dar por água abaixo, porque não eram planos de Deus para minha vida, era eu que queria aquilo para minha vida. Vocês estão entendendo, queridos? Há um plano antes você é mais velho do que você pensa. Verdade. Pergunta para o teu irmão assim: quando é que o mundo foi fundado? Vamos ver se a gente tem aqui uma pessoa. Quando é que Deus fundou o mundo, estabeleceu o mundo? Que ano que foi, gente? Foi depois do Big Bang. Mas Deus criou o mundo, mas Ele já tinha criado quem? Você. Vira para o teu irmão: você já existia naquela época. Sabia disso? Antes do mundo ser mundo. E antes do mundo ser mundo, Deus criou você dentro de um projeto, escreveu, diz a Bíblia, a sua história, para que você fosse santo. O que é ser santo? É ser o quê? Separado. Deus te separou para Ele antes da fundação do mundo, e que você fosse irrepreensível, não que você não iria pecar, mas que você não iria viver no pecado por temor a Ele, antes da fundação do mundo. E aí você nasce, obra do acaso? Misericórdia, que isso? Obra de um projeto de Deus para a sua vida. É alguém que fala assim: ai, Deus errou, não devia ter nascido nessa família. Deus não errou, não. É nessa família que você tem que nascer mesmo. Diga assim: minha família é abençoada. É verdade, irmãos. Você nasceu na família certa. Ah, por que eu não nasci na Europa, nos Estados Unidos, lá está mais fácil? Irmão, você nasceu onde Deus quis que você nascesse, e é aí que você vai florescer, porque Ele está olhando para a terra e procurando alguém que tenha um coração totalmente dele. E onde Ele achar que tem alguém que tem um coração totalmente dele, essa pessoa vai florescer no lugar onde ela está. Não importa onde. Se é na África, se é no meio dos índios, se é no norte, no sul, na Ásia, na Europa, na América do Sul, do norte, não importa. Deus te criou e você vai ser usado tremendamente por Ele. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus. E o diabo está colocando seus tentáculos dentro da igreja, principalmente dentro da liderança da igreja, para relativizar coisas absolutas, biblicamente falando, que não se mudam. Estacas que não devem ser mudadas. Não mude as estacas. Entenda, irmãos, nós vamos ser provados. Você, quem sabe, está sendo provado. No seu trabalho, na sua família, onde quer que você seja. Nós temos jovens aqui que a família inteira é incrédula. Eles sofrem. Porque os pais não entendem ainda, e Deus vai revelar-se a eles do porquê que esse menino, essa menina não vai para a noite, mas vem aqui para ficar com o jovem sábado à noite.
cantando e ouvindo Bíblia. Irmãos. Mas esses pais vão conhecer o Senhor. Amém. Nós precisamos mais do que nunca de uma consagração total e restrita. Consagração é a dedicação absoluta a Deus, de pessoas ou coisas. Você pode consagrar-se a Deus. Você pode consagrar coisas a Deus. Amém? A gente vai em lares, a gente vai lá, ora. O óleo não tem nada a ver, é apenas um símbolo da presença de Deus ali. Estamos consagrando aquela casa ao Senhor. E nessa casa aqui, o que se vê na televisão, o que se vê na internet, como que as coisas são, as palavras que são ditas aqui, são muito bem dirigidas por Deus. Porque eu não vou manchar a minha casa, e a minha casa espiritual onde Deus vive, que é o meu corpo. Amém? Estamos atravessando como nação uma crise sem precedentes. Eu creio que hoje a nossa nação está de luto, porque a cada semana você ouve alguém sendo preso, é lamentável. Onde o dinheiro falta hoje. Eu tenho um sobrinho que trabalha para uma empresa que presta serviço em Petrobras, está sem receber, porque alguém foi lá e pegou o que não pertencia a eles. Mas graças a Deus, Deus está levantando homens, em nome de Jesus. Esse dia eu recebi um vídeo de uma pessoa que trabalha junto com esse juiz do Sérgio Moro, esqueci o nome dele, um nome diferente, e ele estava conclamando, ele é cristão, ele estava conclamando o povo de Deus a fazer um abaixo-assinado de 1,5 milhão de assinaturas para mudar a lei, porque ele diz: a lei não coopera para a justiça, a lei é muito falha. Você coloca na prisão hoje, amanhã ele sai. O dinheiro não consegue trazer de volta, repatriar o dinheiro que foi tirado da nossa nação. Eu não estou falando contra pessoas, mas estou falando de uma situação onde nós, como igreja, temos que nos levantar e orar, e temos feito por isso que a marcha é importante, para declarar o senhorio de Deus nessa cidade. Amém. Mas nós temos que viver a palavra. Nós não podemos ficar relativizando a palavra, não podemos negociar princípios da palavra de Deus. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Precisamos mais do que nunca de uma consagração. Deus quer ver a totalidade do seu coração a Ele. Um coração parcial, dividido, vai destruir a nossa vida e vai paralisar a igreja de Cristo aqui na nossa terra. Amém? Vocês ouviram? Mas eu quero falar também sobre quatro pessoas na Bíblia. Quero dar exemplo de 4 pessoas que mudaram, uma pessoa mudando a história de pessoas e de lugares e de cidades e nações. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 22. Vai lá. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 26. Diz assim. Quem achou? Posso ler? Preste atenção nesse texto. Vou ler aqui 5 versículos. Diz assim: os seus sacerdotes. Quem são os sacerdotes, gente? Está falando de quem? De gente da igreja, sim ou não? Sim. Amém? Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Está falando de gente, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Está falando do povo dele, o povo que não está sabendo discernir entre aquilo que é santo e aquilo que não é santo, aquilo que é limpo e aquilo que não é limpo, que é imundo. Versículo 27. Os seus príncipes, está falando agora dos dirigentes das nações. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem almas e ganharem o que, gente? Lucro desonesto. Príncipes. Versículo 28. Volta para nós. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas. Cuidado com as visões falsas. Cuidado quando alguém diz assim: o Senhor está dizendo isso para você. Cuidado, conheça a palavra, confira com a palavra. Cuidado com as pessoas que vão colocar a mão na sua cabeça, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha
falado, e agora é o povo. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E aí termina dizendo: eu estou buscando entre eles, entre este povo, quantos homens? Eu não ouvi, igreja. Um homem que tapasse o muro e se colocasse aonde? Na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas lamentavelmente ninguém achei. Olha aqui para mim, queridos. Deus está procurando quantas pessoas? Um homem. Os olhos do Senhor passam pela terra como um radar, olhando, procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Ele está procurando um homem que se coloque na brecha diante desse povo. Ele está dizendo: um homem pode salvar uma terra. O que eu disse, irmãos? Um homem pode, a intercessão de um homem que tape a brecha pode salvar uma nação, uma terra inteira. O que eu quero mostrar para você, por isso que Deus está procurando homens, mulheres que tenham o coração consagrado a Ele de forma total e restrita, porque através dessa pessoa Deus pode mudar a situação de uma terra. Amém? Amém. E assim foi com Moisés. Deus falou: sai daqui, Moisés, eu vou destruir esse povo. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome? Alguém teria coragem de falar isso? Pode matar o povo, mas eu quero estar garantido aí, como um bom brasileiro. Não é verdade? Mas ele falou assim: não, eu não concordo com isso. O Senhor tirou esse povo, e você sabe por que ele guerreou dessa forma com Deus? Alguém entende isso? Por que ele chegou a esse extremo de comprometer o seu nome sendo apagado do livro da vida? Por causa da glória e por causa do nome de Jesus, que seria injuriado no meio dos povos. Ele falou assim: Deus, presta atenção, olha só, irmãos, um homem falando para o Deus eterno, o Altíssimo, presta atenção aqui. Deus, o que vão pensar do Senhor? Lê lá que você vai ver. O que as pessoas vão falar? Esse Deus não vale nada. Tirou o povo do Egito, mas não conseguiu levar para a terra. É o teu nome, Senhor. É o teu nome. Certa vez, estava aconselhando um casal há muito tempo atrás. Eles estavam desejando se separar-se. Eu tentei de tudo. Usei todos os meus argumentos. Cheguei até a espumar a boca, tanto que eu falei. Aí eu falei assim: olha, não, mas não quero mais. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Por amor ao nome de Jesus, não faça isso. Não é por causa do nome da igreja, da família cristã, não. Isso aqui é nome de fantasia. Mas por causa do nome que está acima de todo nome, não faça isso. Porque as pessoas vão dizer: olha, você sabia que 50% dos casamentos feitos dentro da igreja, dos evangélicos, está acabando? 50, irmãos. E o nome de Jesus? E que ninguém pensa, porque a pessoa quer ser o quê? Feliz. Mas ele não está preocupado com a felicidade de Deus. Se ele está agradando ou desagradando a Deus. Eu acompanho pessoas que tinham tudo para separar, mas elas falam assim: não vou fazer isso por causa de Jesus. Eu vou aguentar firme. Eu tenho exemplo dentro da minha casa, com a minha própria mãe, que viveu isso durante muitos anos, mas para não infamar o nome do Senhor, eu permaneço firme ali. Ah, pastor, então você não sabe da minha situação, você não sabe o que eu estou passando dentro de casa. Querido, vai buscar em Deus isso. Mas a palavra de Deus é essa para nós. Ele tem poder para restaurar situações. Recentemente, uma pessoa chegou conversando com a Jardine, depois eu tentando demovê-lo dessa decisão também de separação. E a situação era essa: eu não amo mais a minha esposa. E nós dissemos para ele assim: o Espírito de Deus em nós é o amor de Deus em nós, e Ele restaura o amor que foi perdido um dia. Dê uma chance para o Espírito Santo fazer isso na sua vida, e você vai se apaixonar pelo seu cônjuge novamente, e vai ser tudo novo, em nome de Jesus. Amém? Mas é Deus quem faz em nós quando nós permitimos. Deus está procurando uma pessoa que se coloque na brecha para não destruir a terra. Segundo lugar, Atos capítulo 8. Vai lá comigo, por favor.
8, versículo 5. Gosto demais dessa passagem. Ela me inspira. Quem achou aí, diga amém. Amém. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos, porque havia uma perseguição terrível da igreja de Cristo naquele tempo, no primeiro século. Os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Lamentando, chorando? Não. Pregando o quê? A palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e ouvindo o quê? Vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha aqui, queridos, olha o que está acontecendo. Houve uma perseguição, e quem era pego não era, por favor, vamos para a cadeia, era arrastado para a cadeia. Você crê em quem? Em Cristo, você é discípulo dele, sou, então você vai para a cadeia. E o pessoal, espalhou, e espalhou pregando, não espalhou se escondendo. E Filipe foi para Samaria, e houve um avivamento em Samaria. Ele pregava, os sinais aconteciam, os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados, e ele estava numa coisa tremenda ali em Samaria. Deus estava operando, e no meio desse mover, desse avivamento tremendo, você imagina isso acontecendo nessa igreja, gente lotada aqui, lá fora querendo entrar, e tá aí coisa, e as coisas acontecendo, e Deus salvando. Aí chega para mim e fala assim: deixa todo mundo e vai pregar para uma pessoa. Para quantas pessoas? Uma pessoa. No versículo 27 diz assim, vai lá comigo: eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanha. O que está acontecendo? Deus vira para Filipe e fala assim: dispõe-te e vai para o lado do sul, a caminho, e desce para Jerusalém, em Gaza, que se acha no deserto. E ele se levantou e foi. E chegando lá, ele viu um homem lendo a Bíblia, um homem graduado, que cuidava de toda a riqueza dos etíopes, que saiu de lá para adorar a Deus, mas um homem ignorante da palavra, não tinha tido a revelação ainda. E aí ele ouve, ele fala assim: está entendendo o que você está lendo aí? Não entendo, não tem ninguém que me explique. Não tem ninguém para quê? Para que me explique. Deus, as pessoas estão aguardando que a gente vai explicar a palavra para elas. E ele foi lá e falou assim: olha, isso aqui é assim, 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 assim. E ele creu. E aí o tipo falou assim: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Ele falou: nada. Então vamos o quê? Batizar. No dia 30 vamos batizar. Porque quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Diz lá, Marcos 16, 16. E ele foi batizado, mas ele deixou todo um avivamento, deixou toda uma situação favorável, num tempo de perseguição, mas num tempo ali de muitos milagres, sinais, prodígios do Senhor, para ir pregar para um homem. Esse homem creu, e a palavra chegou até a Etiópia, e Deus começou a agir em toda aquela região, através de um homem que levou a palavra e a sua fé para lá. Amém? Não? Atos, e no versículo 40 aí, do capítulo 8, diz assim: mas Filipe veio achar-se em Azoto, e agora ele foi arrebatado. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quantos querem ser arrebatados pelo Senhor aqui? Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando ali evangelizava. Ele o quê? Evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia, onde ele ficou ali durante 20 anos. Queridos, esse homem era um homem que não parava. Ele podia chegar para Deus e dizer: Deus, me leva de volta lá para Samaria. O avivamento está lá. Deus disse: não, lá já está bom, já fez o que tinha que fazer, vai para outro canto agora. E ele foi de cidade em cidade, pregando a palavra, até chegar lá em Cesareia, onde ele ficou durante muito tempo. Um homem usado por Deus, que pregou a um outro homem, e esse homem foi lá e levou a mensagem para uma nação. Quantos querem ser usados por Deus? Amém. Mas exige consagração total e restrita, de não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. João capítulo 4, volta um pouquinho aí. Evangelho de João, estou encerrando.
Diz assim a palavra, 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem, gente? De quem? De uma mulher que anunciara: ele me tem dito tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o quê? O Salvador do mundo. Uma mulher que tinha tido quantos homens? Maridos? 5 maridos. E Jesus chega no poço e fala: vai lá e chama o teu marido. Não tem marido, porque tinha tido 5. E esse que você está agora, diz Jesus, não é teu. Porque ela estava procurando solucionar os problemas dela, trocando de parceiro, trocando de marido. Qualquer semelhança é mera coincidência nos dias de hoje, onde a pessoa novamente quer ser feliz através de uma outra pessoa. Amém? Está me ouvindo, alô? As pessoas falham, sim ou não? Elas falham, mas o Espírito de Deus não falha. Amém? Não? Ninguém, eu disse que ninguém faz ninguém feliz. Amém? Amém? Nós podemos colaborar, mas quem faz alguém feliz é a presença do Espírito no coração das pessoas. A alegria, a paz só existe para aqueles que têm o Espírito Santo vivendo neles e dando alegria a eles. Amém? Agora eu posso te ajudar na sua felicidade. A esposa, o esposo, tem até, já passei aqui na igreja alguns slides de alguém chegou com uma mulher e falou assim: o teu marido te faz feliz? O cara estufou o peito e falou assim: ela vai dizer que sim, porque eu faço tudo que ela, eu procuro agradar ela. O cara tinha com certeza de que era um bom marido. Ela falou assim: não. O cara quase sumiu, né? Sabe por que não? Porque é impossível um homem fazer outro homem feliz. Ele faz parte da minha vida, eu amo, mas eu não dependo dele para ser feliz. Amém? Depende de quem? De Deus. Do Espírito Santo. Vira para a pessoa do nosso lado e fala assim: eu não dependo de você, você não está desfazendo dela, eu dependo de Deus. Mas diga assim para ela: para você é muito importante para mim, eu amo você. Amém? Não? Se estiver do lado da esposa aí, quiser dar um selinho nela, pode dar. Deus abençoe. Casados, né? Casados. Certa vez um homem estava numa estrada, ele foi assaltado, e ali passaram os religiosos da época. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Nessa época, fariseu, saduceu. O fariseu era o legalista, o saduceu era o liberal, extremo. E desceu o levita, e ninguém olhou para aquele homem, mas um homem que era odiado pelo povo de Israel parou para cuidar daquele homem. É uma parábola, uma história. Mas quando ele viu um homem, ele não se conteve. Há muitas pessoas que estão à beira do caminho, e nós temos que parar para vê-las, para enxergá-las. Esses dias, parando num desses semáforos aqui em Campinas, veio uma pessoa pedir dinheiro, como tem muitos, e Deus falou assim para mim: não olhe assim para essa pessoa. Olha só o que Deus falou, olha aqui para mim, queridos. Não olhe assim para essa pessoa, você está olhando errado. Eu falei: o que o senhor quer dizer comigo? Para mim. Ele falou assim: por trás dessa pessoa existe uma família, e por trás dessa pessoa existe um plano, um projeto que eu escrevi. Deixe-me usar você para que esse plano se concretize na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Quantos querem ser usados? Amém. Amém? Nós vemos aqui que uma pessoa chamou a atenção de Deus. Deus pegou uma outra pessoa e levou a ter um relacionamento. E quando nós somos um,
Aqui nós podemos ter uma mesma linguagem, uma unidade, e agimos como uma só pessoa para abençoar essa cidade, abençoar o nosso país e abençoar as nações. E ele para aquele homem, e ele cuida daquele homem, restabelece aquele homem sem saber quem ele era, apenas para ver novamente de pé, para que o plano de Deus se concretizasse na vida de um moribundo que estava morrendo à margem de um caminho. Quando você olhar para as pessoas, não veja as pessoas apenas, veja o que está por trás das pessoas. Jesus passou um dia, viu um homem numa coletoria e falou: vem aqui, larga esse trem e eu vou fazer de você um homem abençoado. Jesus passou, tinha lá Pedro, João pescando. Você vinde a mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Deus está entrando na cidade, viu aqui o Zaqueu, falou: Zaqueu, desce, que eu vou lá na sua casa. Todo mundo criticou Jesus, mas ele entrou e se expôs por causa de um homem. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus estava no meio de uma multidão e tanta gente do lado dele, mas havia o Bartimeu cego, começou a gritar desesperadamente. Ele parou, curou o cego. Jesus envolta tanta gente, uma mulher toca nas vestes dele, uma mulher toca nas vestes dele e ela é curada. Vocês estão entendendo? Jesus sempre para por causa de um. Jesus está procurando um coração consagrado para mudar a história de uma família. Primeiro tem que mudar a minha história. Deixa eu terminar e falar isso para você. Ninguém vai conseguir fazer algo que não esteja vivendo. Amém? Vocês estão vendo? Amém. Ninguém. Você não vai produzir nada em alguém que você não esteja desfrutando em Deus. Por isso nós temos que nos consagrar. E o convite que eu faço para você nessa noite é um convite de consagração total e completa, onde Deus vai olhar para a terra e dizer assim: eu quero usar aquela pessoa, eu quero usar o Yuri, eu quero usar a Camila, eu quero usar você. Mas Ele está olhando para ver: será que esse coração está dividido? Ou esse coração é totalmente dele? E quando o coração é totalmente do Senhor, as coisas mudam. Essa ceia só é possível porque um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré colocou os seus 2 pés dentro de um projeto de Deus e diz assim: vou pagar com a minha vida. Mas não tem problema, eu vou pagar com a minha vida. Amém? Amém. Estava lendo a história desse John Knox, um homem que ele foi morto-vivo. A gente vê homens hoje sendo mortos, queimados vivos. Isso já aconteceu muito na história. Mas esses homens não arredaram o pé de uma fé inabalável em Cristo, corações totalmente do Senhor. Sabe, irmãos, os sinais, prodígios e maravilhas, eles vêm através de qualquer pessoa, desde que o coração delas seja encontrado pelos olhos de Deus, com um coração total e absolutamente voltado a Ele. Vamos orar, vamos ficar em pé.